O narcisismo individual é uma realidade em nossas igrejas. E tem produzido 2 grandes erros em nossa forma de viver o cristianismo. Primeiro erro: muitas igrejas se tornaram um lugar para se consumir culto e não prestar culto. Vivemos dias onde o individualismo tem sido valorizado, fazendo com que o egoísmo prevaleça nas relações líquidas de nossos dias. Relações cada vez mais superficiais. Essa é a ideia de uma relação líquida. Uma relação menos pessoal. Uma relação cada vez menos face a face, olho a olho. Uma relação cada vez mais distante. E aí, a igreja se tornou um espaço onde muitos indivíduos buscam continuar anônimos. Não querem se relacionar. Não querem se comprometer com a igreja de Cristo. O objetivo destas pessoas, ao ir a uma igreja, normalmente, é assistir a um culto e, se possível, colaborar sem se envolver. Embora frequentem uma igreja, continuam vivendo para si mesmos. Estão dentro de uma igreja, mas continuam no espírito narcisista. Muitos outros cristãos, em nossos dias, optaram por um outro caminho. Se tornaram membros virtuais de algumas igrejas. Enquanto alguns frequentam a igreja, mas não querem se envolver com ninguém, fazem questão de manter-se no anonimato, outros já nem mais querem ir à igreja, eles preferem assistir um culto através da internet. E aí eles podem escolher à vontade quem eles querem ouvir naquele domingo, e não se envolvem com pessoas, não se relacionam com pessoas. Eu quero dizer para você que esta é uma atitude que fere frontalmente o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é, em sua essência, relacionamentos. E eu já disse na igreja, mas é bom trazer a memória novamente. Jesus nos ensina que quando nós formos trazer a Ele uma oferta, e você souber que você tem algum problema, alguma coisa que não está bem acertada nos seus relacionamentos, Ele diz: deixe a oferta, vá consertar o seu relacionamento e depois você vem e oferta. Porque a maior oferta que podemos fazer a Deus é mantermos relacionamentos saudáveis uns com os outros. A maior adoração que você pode prestar a Deus é abraçar o seu irmão, é amar o teu próximo, é ajudar aqueles que têm necessidade, é estender as mãos e colocar o dom que Deus te deu a serviço da igreja de Cristo e daqueles que cercam a sua vida. Essa é a maior adoração que você pode prestar a Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração e ame o teu próximo. Estes são os 2 grandes mandamentos. E nós não podemos simplesmente achar que eu posso viver sem me envolver com as pessoas. Não existe culto a Deus se não existir relações humanas, afetivas, uns com os outros. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7,
O apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O Espírito de Deus foi dado a nós visando ao bem comum. Viver no anonimato, na individualidade, em si mesmado, sem se comprometer com os demais membros da igreja, é andar na contramão do agir do Espírito Santo. Como eu posso servir ao meu irmão se eu não dispuser o dom que Jesus me deu a serviço dele? Se eu não olhar ele, se eu não ficar face a face com ele, se eu não ter empatia com a sua dor, como posso servir sem me envolver? Tudo que fizermos sem amor, nada vale. O amor exige de nós envolvimento. Portanto, querido, faça parte de um grupo pequeno. Se envolva em um grupo, se envolva com pessoas. Porque isso é parte do culto a Deus. Nós temos grupos pequenos funcionando. Procura o Ronaldo, a Cida, procura os líderes. Entre num grupo, se envolva. O segundo erro que esse narcisismo tem trazido à igreja é que muitas igrejas têm alimentado o narcisismo existente no ser humano. Agora pense, este homem individualista, narcisista, tem entrado nas igrejas cristãs na busca de um Deus que atenda a seus interesses pessoais, que satisfaça as suas vontades e que se dobre às suas ordens, ao invés dele se dobrar à vontade de Deus. E o grande problema é que este homem cheio de si mesmo, ele chega a uma igreja em busca de um Deus que satisfaça todas as suas vontades, todo o seu querer. E aí então ele encontra líderes cheios de si mesmos, que só pensam em si mesmos. Líderes que estão nos púlpitos de igrejas, cheios de si mesmo. Homens que não compreendem a profundidade das Escrituras Sagradas e que leem a Bíblia a partir de sua ótica narcisista. E então começam a pregar um Deus que existe para satisfazer todos os sonhos e desejos pessoais. Então você tem um homem que entra na busca de um Deus que satisfaça o seu desejo pessoal, e você encontra com líderes nas igrejas cristãs que oferecem para eles este Deus que eles estão buscando. Venha participar aqui, porque Deus vai dar tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Faça a campanha disso, faça aquilo, e você vai alcançar tudo o que você quer. Estes homens que não conhecem o Deus verdadeiro, mas que usam o nome de Deus, inflam ainda mais os egos de seus ouvintes, com palavras de autoajuda e autovalorização. E é muito comum você ouvir por aí: você tem um leão dentro de você. Deus já te deu todas as coisas. Em nome de Jesus, tome posse de tudo que é direito seu. Você nasceu para reinar. Deus te chamou para ser grande. Você é o cara. Você tem valor. Acredite em você. E outros clichês como esse. Eu tenho certeza que você já ouviu.
De um lado, você tem então fiéis que desejam consumir palavras de valorização pessoal, de motivações de fé, para construir seu reino pessoal e se engrandecer. E do outro lado, você tem líderes que querem vender palavras de valorização pessoal, de motivações e de fé, para também construir o seu reino pessoal e se engrandecer. E ambos acabam alimentando o egoísmo e a soberba um do outro. Estes ensinos são distorções sutis da palavra de Deus. Nós não podemos valorizar a nós mesmos. Isso se chama soberba. Muito menos nos gloriarmos em nós. Isso é pecado. Também não podemos buscar em nós forças para vencer as circunstâncias da vida. Não podemos depositar a confiança de nossa existência em nós. Existe um problema sério nestas pregações, nestes ensinos, que estão em quase todos os púlpitos de nossas igrejas no Brasil. E eu vou pontuar alguns. O primeiro problema é que não tem lugar para o outro ser feliz neste mundo. Nesta perspectiva, Deus existe somente para você. Ele é um Deus para atender e realizar todos os seus sonhos pessoais. A inveja e a cobiça são despertados. Pessoas vão nas igrejas e oram para tomar o lugar do seu chefe. Pessoas vão nas igrejas e oram para que o vizinho se dê mal, para que ele possa lá comprar a casa dele. E é capaz de passar na frente, estender as mãos e falar: eu tomo posse de Jesus. O segundo problema é que o amor ao mundo é incentivado. A juntar tesouros na terra se torna a prioridade da vida. A ostentação é visto como presença de Deus. Nada mais contrário do que isso, do que a própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz como maldito, sem conquistar nenhum bem material. E a Bíblia diz: sede imitadores de Cristo. O terceiro problema é que essa teologia não produz homens humildes e espiritualmente humildes também, mas homens arrogantes. E o reino de Deus é para os humildes. E para os humildes de espírito, que não confiam em si mesmos, mas que confiam em Deus. O quarto problema dessa teologia é que Deus, nessa visão, Ele é rebaixado de tal forma que pode ser manipulado por homens e comprado pelos fiéis, através dos dízimos, das ofertas e qualquer outro tipo de sacrifício. Que Deus é esse? Que você acha que, sabe, eu vou fazer uma oferta para Deus, Ele vai ser obrigado a dar minha casa agora. Eu vou reivindicar depois dele, porque afinal de contas eu fiz a oferta. Quando Deus for manipulado pelos homens, já não é mais Deus. Na verdade, querido, todas essas mensagens narcisistas não correspondem à verdade de Deus. Elas são exaltação do nosso ego, do nosso eu. Verdadeiras distorções da palavra de Deus. São mensagens, sim, que alegram nossos corações, mas que nos conduzem para um caminho de morte.